Parashá, porção semanal, Miquet. É o capítulo 41 de Bereshit, Gênesis, no versículo 1. A gente vai começar aqui com os sonhos, né, que o faraó teve. Lembrando que agora vai entrar a interpretação dos sonhos que José dá. Mas lá atrás, quando José era jovem, falamos na semana passada, com 17 anos, ele teve sonhos, 2 sonhos que ele contava para a família dele, e eles então se ajoelhavam diante dele. Isso foi um motivo para que a ira dos irmãos se levantasse contra ele. Foi quando venderam ele para o Egito. Então aqui nós vamos vendo essa história, e eu quero dizer para você que eu e você, nós somos José. E por quê? Porque nós vamos perceber, e a gente vai vendo aqui. Então, aconteceu o quê? Nós vimos aí que ele foi preso, ficou 10 anos dentro daquela prisão, e mais 2 anos porque ele colocou a confiança nele no copeiro do faraó. E aí, somente 2 anos depois que o copeiro saiu, olha aqui, ó, capítulo 41 já começa. E foi ao fim de 2 anos daquele copeiro que saiu lá do cárcere, que José tinha interpretado o sonho. Agora o faraó vai sonhar. E o que ele sonha? Ele diz: eu estava perto do Nilo e subiam 7 vacas formosas à vista e gordas de carne. Pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam atrás delas do Nilo, feias à vista e magras de carne. Paravam perto das vacas sobre a orla do Nilo. E comiam as vacas feias à vista e magra de carne, as 7 vacas formosas à vista e gordas. E despertou o faraó. Faraó dormiu de novo e uma segunda vez sonhou. Agora eram 7 espigas que subiam numa só haste, gordas e boas. E estas 7 espigas e outras 7 espigas miúdas e batidas pelo vento do Oriente brotaram depois delas. E engoliam as 7 espigas mudas, as 7 espigas gordas e belas. Despertou o faraó, e eis que era um sonho. Um sonho, só que está dizendo aqui que esse sonho perturbou o espírito do faraó. E o que ele fez? Mandou chamar os magos do Egito, né, os seus sábios. Ele contou o sonho para eles e quis ouvir a interpretação. Mas nenhum deles conseguiu interpretar. Aí o copeiro fala para o faraó assim: meus pecados faço lembrar hoje. O faraó se havia zangado com seus servos e me pôs na prisão do chefe dos verdugos, a mim e ao chefe dos padeiros. Tivemos um sonho uma noite, eu e ele. Cada um conforme a interpretação de seu sonho, sonhamos. E ali conosco estava um jovem hebreu, servo do chefe dos verdugos. Contamos a ele e ele nos interpretou os sonhos. Cada um com seu sonho interpretou. Conforme nos interpretou, assim aconteceu. A mim fez voltar ao meu posto e a ele enforcou. Enviou o faraó e chamou José, e fizeram-no sair precipitadamente do poço, e cortou o cabelo, mudou suas roupas e veio ao faraó. Então o que o faraó fala para José? Tive um sonho e não há quem o interprete. Eu escutei sobre você, dizendo que ouvia sonhos para interpretá-los. E José diz ao faraó: longe de mim, Deus há de dar uma resposta por meu intermédio para a paz do faraó. Aqui é uma coisa interessante para você pensar. Se você é usado por Deus, é Deus quem é o autor da ação, e isso não é seu.
Se você sempre guardar isso, você vai manter uma humildade. Porque em pouco tempo, é muito fácil a gente começar a receber tapinha nas costas, e todo mundo gosta de ter poder, todo mundo gosta de receber elogio, entendeu? Daqui a pouco, você pode se permitir que forças ocultas comecem a estimular o teu ser. E aí, você não é usado mais por Deus, você começa a ser usado por outras forças. Então, como que você vai fazer para que isso não ocorra? Sempre esteja diante dos teus olhos que quem age na tua vida é Deus. Que se você é usado para a interpretação de um sonho, não é a tua sabedoria, mas é Deus que usa você como um veículo. Você é um porta-voz. Você pega e vai falar. Então, nada vem de você. Você é um veículo da parte de Deus. Tá? Se assim ocorre, quando alguém vier para querer te elogiar, falar as coisas, você não vai receber aquilo, porque você sabe que aquilo não é você. Então, uma força maligna não vai chegar diante de você para querer te exaltar, jogando confete, porque você não vai cair nessa, entendeu? Então, nesse primeiro momento, José já corta, dizendo: é Deus que há de dar uma resposta por meu intermédio para a paz do faraó. E aí, o faraó, ele conta o sonho. Aí ele vai repetir tudo de novo, que ele estava na orla do Nilo, e do Nilo subiam 7 vacas, vai repetindo, tá? Nesse relato, nós vamos ouvir em outros comentários da Torá, não nessa Torá aqui, esse comentário, em outro lugar você vai ter um comentário dizendo que, em princípio, não era para ter 7 anos de fome, como fala aqui, tá? Como é relatado, repetido 6 vezes, então você faz 7 vezes 6, porque aqui é o número de anos, 7. Como relatou 6 vezes, então 7 vezes 6 é igual a 42. 42 anos, então o prazo era 42 anos de fome e não 7. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Por outro lado, quando Jacó vem e ele chega junto com José, Jacó chega e abençoa o rio Nilo. E aí cessa a fome, essa maldição para. Tá bom? Então, continuando. E aí ele vai falar que eis que do Nilo subiam 7 vacas gordas de carne, formosas, e elas vão e comiam as vacas vazias e feias. Está no versículo 20. Depois, no 21, ele vai falar... Bom, tem que ler aqui o versículo 20. E comiam as vacas vazias e feias, as 7 vacas primeiras, as gordas, e entravam nas suas entranhas, e não se sabia que houvessem entrado nas suas entranhas. E sua aparência era feia como no princípio. E aí ele diz que ele acorda. Vi no meu sonho. Agora ele vai falar sobre as 7 espigas, da mesma forma que consumiam as outras. Engoliam as espigas miúdas, as 7 espigas boas, e disse aos magos, e não houve quem me explicasse. Aí José vai falar, o sonho do faraó é um só. E o que José fala? As 7 vacas boas são 7 anos, As 7 espigas boas também são 7 anos. Um sonho é este. As 7 vacas vazias e más que subiam atrás delas serão 7 anos. E as 7 espigas vazias batidas pelo vento serão 7 anos de fome. Esta é a coisa que falei ao faraó. O que Deus fará, mostrou ao faraó. O faraó é um chefe de Estado. Um presidente da república é um chefe de Estado. Então, Deus também anuncia a essas cabeças de pessoas, a um chefe de Estado, o que vai acontecer. Por outro lado, já falei 1, 2 semanas atrás, que
que Deus também pode repreender a um chefe de Estado, porque se ele faz uma coisa má, uma nação inteira sofre. Se ele faz uma coisa boa, uma nação inteira sofre. É por isso que em muitos momentos Deus endurece o coração de um líder, tá bom? Agora, então, ao repetir o sonho 2 vezes, quer dizer que a coisa é certa por parte de Deus e que Deus se apressa em fazê-la. Quantas vezes você teve algum sonho e você sonhou o mesmo sonho 2 vezes? Aqui já está uma resposta. Se você sonhou 2 vezes, então é sinal que aquilo de fato vai acontecer. É Deus que está falando. José pede para que o faraó coloque uma pessoa sensata, sábia, para poder administrar todo o período de grande fartura em relação a todo o período de grande falta de alimento. E o que ele faz? Ele coloca o próprio José por cabeça. Isso aí tudo conhecemos, tá? Agora a gente vai estar aqui. Olha só, o faraó então tira o seu anel de sua mão, estou no versículo 42, e colocou sobre a mão de José, e fez-lhe vestir roupas de linho, e colocou nele um colar de ouro sobre o seu pescoço, e o fez montar em seu segundo carro que o faraó tinha. E o chamaram de mestre do rei, e nomeou-o sobre toda a terra do Egito. E disse o faraó a José: eu sou o faraó, fora de ti não levantará homem sua mão e seu pé em toda a terra do Egito. E o faraó denominou José de Tsfnat-Pener, que significa intérprete dos mistérios, e deu a ele Asenate, filha de Potifera, chefe de On, por mulher. O comentário vai dizer que Asenate, que era filha adotiva de Potifera, e quem era Potifera? Era o Potiguar. Potifar, né? Não Potiguar. Potiguar é aqui no Brasil, lá no Nordeste. O Potifar. O que aconteceu com Potifar? Lembra que os irmãos venderam José lá no passado para uma comitiva midianita, que o vendeu para uma comitiva do Egito, e o Egito vendeu para a casa de Potifar. Potifar tinha aquela mulher que ficou apaixonada pelo José, e como ela não conseguiu, ela simulou que ele a atacou. Por isso ele foi preso. Um vídeo aí do canal Contraste, do Rabino Roni, ele conta que Potifar, ele também se apaixonou pela beleza de José, e ele fez até uma mudança de sexo para se transformar numa mulher para disputar o amor de José. Tá bom? Então, gente, só que não deu certo, tá? José continuou fiel. E aí o que aconteceu? Esse casal que foi rejeitado por José, o amor que eles sentiram por José não foi correspondido, porque não era o caminho do pacto de aliança de Deus com o povo de Deus, porque José está nessa linha do pacto. Ele, como geração de Jacó, é dele que vai partir a linha, tá? De manter o pacto com Deus. Agora, veja só, essa menina, Asenate, que foi dada como esposa para ele, ela era filha adotiva de Potifar, com aquela mulher. Ou seja, o casal que humilhou, o casal que mentiu, o casal que é responsável em ter feito ele ficar preso, que aparentemente acabou com a vida dele, é o casal que teve de dar a sua própria filha para aquele homem. Ou seja, aquilo que eles mais queriam, eles tiveram de abrir mão para que a filha pudesse ter. Agora, quem é essa filha? Quem é essa filha deles, Asenate? Asenate, ela conta o Midrash o seguinte: vocês lembram que quando Jacó volta
da terra do tio dele, que ele ficou lá 34 anos. Quando ele volta lá para Shechem, a cidade, o Shechem, o filho dele, o filho de Shechem, ele pegou a Diná, a filha de Jacó, tá? Por mulher. Então ele abusou dela. E esse abuso nasceu uma criança. Quem é essa criança? A Senate. E conta-se na literatura judaica que o clima era tão pesado, era tudo muito difícil, convivendo diretamente com aquele símbolo, né, com aquela carga pesada. Então, qual foi o recurso? Colocaram um colar sobre ela e o Jacó, como avô, a abençoou para que Deus a dirigisse em todo bom caminho e despachou ela. Ela foi parar no Egito, foi adotada pela casa de Potifar. Aí quando José, que é o tio dela, chega lá, ela é dada a ele em casamento. Ou seja, o casamento de José ainda era a mão de Deus guiando os passos da nação. Tá certo? Bom, e aqui está dizendo que a terra produziu durante os 7 anos. Bom, por que eu disse que nós somos José? Nós recebemos sonhos da parte de Deus? Sim, nós recebemos sonhos. De diversas formas, diverso tipo de interpretação. Como que nós vamos lidar com isso? Como José. Agora estou pegando a parte, entre aspas, ruim. Por quê? Quando José estudava com o pai dele, Jacó, e ele via os irmãos fazendo coisa que não era tão agradável, ele contava para o pai. O fato dele contar para o pai, entregando os seus irmãos, tá? Na ótica dele, tá? Não que os irmãos de fato estavam fazendo coisa errada. E aí levantava a ira dos irmãos contra ele. Então, o que a gente faz também, todo mundo faz em suas vidas. A gente vê alguma coisa, o que a gente faz? A gente dá a nossa interpretação. Quantas vezes você fala uma coisa do teu irmão, leva para o teu pai, e você vai descobrir depois que não era bem aquilo? Quantas fofoquinhas a gente se meteu? Quantas fofoquinhas dentro do local de trabalho, numa sala de aula, entre amizades? Quantas pessoas a gente já deturpou por causa de sonho que a gente teve? Ou então, sonhos reais que nós tivemos como orientação de Deus e a gente vai contar no sentido até de querer ludibriar ou humilhar a pessoa. Então José, quando conta para os irmãos, olha, eu sonhei que os feixes de vocês se dobravam diante do meu, os irmãos ficaram danados da vida com ele, entendeu? Mas agora nós estamos entrando numa faixa da história que esse cumprimento vai ser real. Agora ele vai estar como cabeça aqui no Egito, os irmãos vão lá procurar comida, não sabem que é ele, o irmão dele que está perdido, tá? E qual era o costume? Você se abaixar diante de um homem poderoso. José era esse homem poderoso. E eles, como feixe de trigo, se curvaram. Cumpriu, entendeu? Mas lá para aquela época tinha uma intenção. Então, na tua vida, em épocas, há uma intenção. E a gente pode agir mal. Por isso que eu estou falando, nós somos José. Nós temos a parte boa do relacionamento com Deus, mas temos a parte humana, ruim, que a gente interpreta mal, que a gente fala do irmão, fala do amigo, deturpa a palavra e acaba levando confusão. Como consequência, esse menino foi vendido, foi colocado lá para fora, está no Egito. Nessas consequências ele foi parar numa prisão 10 anos preso. É uma coisa ruim? Sim, muito ruim, difícil. Também a vida, o que a vida fez comigo, a vida fez com você? Quantos sofrimentos a gente passou pela vida? Então pode ser que muitos desses sofrimentos são consequências daquelas atitudes que a gente tomou à semelhança de José. Estou falando como parte ruim, tá? A parte boa a gente até fala, mas ainda não viu
o acontecimento. Aí mais lá na frente, depois de tanta confusão, vem o cumprimento, como aqui agora o sonho vai se cumprir. Os irmãos vão se dobrar diante dele, entendeu? Mas nessa história da nossa vida, a gente não tem consciência. Agora o que vai acontecer é a gente realmente desejar ser como José, porque na hora que ele vê os irmãos dele ali sofrendo, ele monta toda aquela artimanha de despacha os irmãos de volta, manda devolver o dinheiro na bolsa deles, tudo para que eles fiquem como coisas ruins, porque ele queria testar se o irmão dele, José, o Beniamim, se esses irmãos também fizeram mal para esse menino, que aqui no comentário vai falar que Beniamim estava com 31 anos de vida, ou seja, não era nenhuma criança, mas José ainda o tratava como o irmão menor, o irmão amado, o irmão indefeso, tá? E aqui, neste sentido, ele vai fazer esses testes, tá? Conforme os irmãos estão ali naquele sofrimento, naquela pressão, esses irmãos vão falar entre eles ali, achando que o José não entendia, né? Porque ele era o chefe do estado do Egito, como que ele ia imaginar que o cara estaria compreendendo o hebraico? Mas ele está falando assim, Rubem fala, olha, tá vendo? Tudo isso aconteceu por culpa nossa, olha o que a gente fez com o nosso irmão. E aí, José está ouvindo isso, ele se recolhe, vai lá chorar um pouco, quando volta. No final das contas, quando ele se revela para os irmãos, ele vai dizer assim, agora, esse pedaço que eu vou falar, é o que a gente também tem que aprender com José. Então, ele vai falar assim, tudo que aconteceu comigo não é por culpa de vocês. Tá? Muitas pessoas, elas vivem as suas vidas no momento presente, baseado na ruindade que alguém da família fez para essa pessoa. José teve uma ruindade que alguém da família fez para ele, no caso, os irmãos. Mas agora ele está falando que tudo de ruim que aconteceu na vida dele, o culpado não eram os seus irmãos. Então, o que a gente percebe? Olha, um filho, ele é muito maltratado por um pai, tá? Aí ele fica, vamos usar o termo aí, fica rebelde, fica neurótico, fica doente emocionalmente falando, e aí quando ele casa e tem filho, ele vai repetir a maldade que teve nele, que ele recebeu do pai, ele vai repetir no filho, tá? E assim, as pessoas vão vivendo, elas vão repetindo a coisa má. E não deve ser assim. Por quê? Porque você tem que pensar como José. O mal que aconteceu comigo não é culpa de vocês, meus irmãos. É porque Deus queria que eu estivesse nesse local para este momento. Então ele precisou trabalhar arranjando os fatos para que a coisa chegasse nesse tempo presente. Olha só, eu sempre dou o exemplo do meu irmão. O meu pai brigou muito com meu irmão. Então ele tinha tudo para ter muita raiva do meu pai. E teve. Mas quando ele casou e ia ser pai, ele disse para a gente, tudo que eu não tive do meu pai, eu vou ser para o meu filho ou para a minha filha. E aqui eu acho justo. Por quê? As pessoas, elas dizem assim, eu não tive carinho da minha mãe, então eu não aprendi a dar carinho. Você concorda com isso? Você está errado. Se você não teve carinho do teu pai, não teve carinho da tua mãe, então você sabe o que é crescer sem carinho. Se você sabe o que é crescer sem carinho, porque você não teve da tua mãe e do teu pai, o que está na tua mão para você dar para o teu filho? O carinho que você não teve. Você sabe como que é, mas as pessoas geralmente não pensam assim. Elas não dão carinho, parece que é uma birra. Parece que ela fala assim, eu não tive, por que eu vou dar? Por que o meu filho vai ser diferente de mim? Ele tem que crescer sem carinho, como eu cresci, eu lutei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele vai ter que fazer também. Está errado. Pessoas que foram abusadas por gente da família, elas abusaram gente da família. Isso você encontra muito nas cadeias. Muitas pessoas que estão presas, pagando por crimes, elas estão pagando por crimes igualzinho. A resposta que elas dão é, fizeram comigo, eu reproduzi. Então o que faz com você
Ó, José recebeu a afronta, mas ele mudou. Vamos lembrar aquela parte que é como uma moeda. Vou usar esse pires da... Está até sujo aqui que eu derrubei café. Ó, olha o pires. Então, veja só. Imagina como uma moeda. Cara, coroa. O que acontece? Imagina essa parte aqui como a maldição. E imagina essa parte aqui como a bênção. Quando vem uma maldição para você, e você ora a Deus e está lá falando, Deus, mude a maldição por bênção. Então, a maldição que está vindo, ó, as costas dela é a bênção. Se você orar e pedir para Deus, Deus vai fazer isso, ó. Ele vai trocar. Ele vai trocar a maldição por bênção. Se você não orar, você vai receber a maldição. Mas se você pede para Deus, Ele vai trocar. Agora, toda maldição vinda para uma pessoa pode ser trocada? Não, não é toda. Somente aquelas que é desse tipo aqui, onde tem a frente e tem atrás. Se é maldição na frente, tem a bênção atrás. Então pode ser trocado, mudado. Se não tem decreto de Deus, que é o mal. Então você tem que pedir para Deus te ajudar a ficar forte e ficar com você para passar aquele momento ruim. Entendeu? É assim que tem que ser. José, no caso, ele entendeu que os acontecimentos, Deus estava trabalhando nisso e estava transformando a maldição numa bênção. Ele compreendeu isso. Então ele fala para os irmãos, não é culpa de vocês, tire isso do coração de vocês, não estraguem as suas vidas por causa disso. Tá? Também vimos no capítulo 38 o que ocorreu no relato lá do irmão de José, o Judá, sobre o fato dele perder 2 filhos, tá? E como ele também tinha agido. Agora aqui, portanto, a lição que a gente aprende de uma forma geral é: nós estamos vivendo a nossa vida e a nossa vida vem sobre nós coisas boas e coisas ruins. É o normal da vida das pessoas, coisas boas, coisas ruins. Mas se nos momentos ruins, ao invés de você parar e ficar amaldiçoando o momento ruim e falar, não sei por que aconteceu isso, por que Deus fez isso comigo, e ficar culpando a pessoa porque meu pai fez, porque minha mãe fez, porque o patrão fez, porque isso, porque aquilo, não vai resolver o problema. Porque se você achar nisso, vai criando um conceito dentro de você que o dia que você estiver numa posição, você vai querer reproduzir aquele comportamento. Parece que vai te faltar a misericórdia, vai te faltar o amor. E aí, se você não teve ajuda, você não vai querer ajudar. Ora, se eu não tive ajuda, eu sei o que é não ter ajuda, e agora eu posso ajudar, então eu devo ajudar. Porque eu sei o quanto que é. Lá no passado, a gente estudava na época de faculdade, um psiquiatra que já morreu, ele foi considerado um dos melhores do mundo na parte de criança, Bruno Bettelheim, o nome dele. E aí ele traz, num dos pedacinhos do livro dele, ele traz assim, que quando você for chamar a atenção do teu filho, você, antes de você explodir com o teu filho, pare e pense um pouquinho e tenta procurar na tua história quando você passou pela mesma situação. Procure lembrar o que é que foi feito com você. Se o que foi feito com você foi muito ruim e te deu muito problema, então agora nesse momento você pode mudar a história. Você pode mudar a história. Você pode fazer para o teu filho aquilo que você gostaria que tivessem feito para você. Mas geralmente as pessoas, elas não pensam. Pau, pedra, pedra. Fizeram para mim, eu faço para o outro. Parece que dentro de nós tem aquela ordem assim, eu sofri, agora eu vou dar de mão beijada para o outro. Ninguém teve dó de mim, por que eu vou ter dó do outro? A gente não pode pensar assim. Nós somos agentes transformadores. A gente não pode levar a brasa como brasa. Se você pode, ao invés de apresentar o espinho, você agora
dar a rosa, o bom cheiro, você vai dar o bom cheiro. Ah, meu pai não prestou. Se o seu pai não prestou, então você tem como ser o melhor pai do mundo, porque você sabe o que é o pai não prestar. Ah, nenhum dos meus irmãos prestaram. Então, será que você também não ajudou para que os irmãos não prestassem? É tudo um relacionamento. Você entra numa empresa nova, você vai fazer amizades novas. Se você, em pouco tempo, você vai estar reproduzindo ali dentro da empresa aquele comportamento que você traz do teu lar, aquele comportamento que você traz de outras amizades. Ou seja, você vai reproduzir um comportamento doentio. Por que a gente não escolhe a ter um comportamento de cura? Foi o que José fez. A culpa, meus irmãos, não é culpa sua. Meus irmãos, não se sintam culpados. Isso não vem de vocês. Deus que olhou e, como Senhor do tempo, Ele trabalhou e Ele usou a dificuldade de vocês, as minhas dificuldades, Ele usou o que tinha como matéria-prima em mãos, para poder chegar nesse tempo. E era o desejo de Deus que eu fosse usado nesse tempo para administrar essa nação e trazer pão para o mundo todo no momento de fome. Tá? Às vezes você vai ser preparado para uma única coisa. Imagina, você é tratado, você sofre uns assuntos, só para chegar num dado momento você ter a opção de transformar a vida daquela pessoa, tirar a dor daquela pessoa. E aí você vai reproduzir a dor, a tua vingança. Ninguém teve dó de mim, ninguém teve misericórdia de mim, por que eu vou ter dó dessa pessoa? Ela tem que sofrer como eu sofri? O mundo não pode ser assim. Entendeu? Por isso que família é o mundo mais pequenininho, a gente vai ver que os negócios começam aqui. E você vai reproduzindo. Por que você acha que em religiões, igrejas, comunidades de forma geral, tem os grupinhos? Você está sempre reproduzindo. E está sempre tendo confusão. Entendeu? Aonde se fala mais de amor é aonde a gente não tem amor. A gente tem que aprender a mudar essa sorte. Não tiveram misericórdia de você? Vamos ter misericórdia. Vamos mudar a maldição para a bênção. Depende somente da gente. E depois, isso vira um hábito, vira uma característica sua. Aí vai ser algo normal. Você sempre vai querer fazer o bem. Você deixou de avaliar o mal como uma recompensa igual. Você pelo hábito já pegou a parte boa. Como a gente está chegando no final do ano, você vai perceber que Natal as famílias se reúnem. Aí é o momento dos irmãos que estavam brigados para fazer pazes. Por outro lado, aqueles mais chamados realistas, eles pensam assim: olha que hipocrisia. Você vai sentar na mesa, vai fazer uma ceia de Natal, e aí pensa assim, toda casa pensa isso, tá? Eles vão pensar assim: um ano inteirinho brigaram, falaram mal, e agora, uma noite do ano, vai sentar junto e vai falar Feliz Natal, que Deus te abençoe, que é isso, aquilo, e vai desejar o bem para o outro. Ainda que fosse só nessa hipocrisia, concorda que mesmo assim ainda é coisa boa? Por quê? Porque pelo menos vai ser uma vez no ano que você não vai usar sua boca para levar maldição. Ainda que você não concorde, que você acha que é hipocrisia, mas você ainda vai desejar o bem para aquela pessoa que o ano inteiro você brigou. Então, ainda assim, nesse momento, é uma coisa boa. Mas o ideal é a gente pegar esse momento em que o mundo todo, energeticamente falando, ele está sendo carregado com mensagens boas. Mensagem, filmes na TV, comerciais bonitos de Natal, tudo vai trazendo energeticamente uma mensagem de amor, de perdão. Então vamos fazer uso dessa energia de amor, perdão, essas coisas, e vamos de fato usar como perdão, mas não em um dia só. Que
a gente possa mudar essa sorte e a gente aprenda a sempre fazer a inversão. Depende da gente. Ah, mas não é justo. Não é justo o quê? Ah, não é justo eu só sofri e agora eu vou ser o bobo dos outros? É muito melhor você ser o bobo dos outros a ser aquele propagador de coisas ruins que vinha sendo antes. Tá? Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que vale a pena e eu acho que é isso que a Torá traz para a gente. A oportunidade de mudar a sorte. E isso está na minha mão, está na tua mão. Nós estamos aqui no nosso último encontro, fisicamente falando, e a gente volta no Shabat do dia 6 de janeiro. Até lá, olha quanta coisa você vai conhecer pessoas, vai jantar com pessoas, almoçar com pessoas. Use para semear a bênção para aquele que antes você estava brigando. Você vai ver que energeticamente a tua vida vai mudar. Você está escolhendo uma coisa boa que vem de Deus. Eu acho que vale a pena e fica aqui o meu conselho para você, um conselho de Torá. Inverta, transforme, seja como José. A culpa não é de vocês. Porque ele podia falar, não, meus irmãos, a culpa é minha. Foi eu que contei os sonhos para vocês e provoquei vocês. Foi eu que falei lá para o nosso pai que vocês estavam fazendo coisa errada. Ele não prejudicou nem a si mesmo e nem disse que os irmãos eram culpados. Ele preferiu falar, Deus tinha coisas boas para vocês, que serão livres da fome agora, e tinha coisas boas para mim, que estaria nessa posição de fazer uma coisa boa para o mundo inteiro. Então, você, contra o teu amigo, Deus vai ter coisa boa, tanto para você quanto para o teu amigo. Tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para os filhos. Tanto para você, quanto para seus irmãos. Todo mundo tem a oportunidade de receber uma coisa boa. E num dado momento Deus diz assim, os pensamentos que eu tenho para vocês é paz, é shalom. Tá bom? Fiquemos por aqui.